8h39. Começando a conversa de redação, com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. E você, ouvinte da Tchai, pode participar também, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião por mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Grande BH tem o 5º ônibus incendiado em setembro. A circulação nas estações Vilarinho e Venda Nova é interrompida. Ô Eduardo, a pergunta é velha, mas é atual ao mesmo tempo. Até quando? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Até o dia em que a gente tratar as coisas como elas devem ser tratadas. E que os núcleos do poder, em Brasília, daqueles 3 prédios da Praça dos Poderes, a cidade administrativa aqui, a gente tratar as coisas que interessam. Fica muito no futrica, esse negócio da Renda Brasil que nós vamos falar daqui a pouco, não para de falar nisso, não para. Tratar do que interessa. E o que interessa é pegar a lei para quem põe fogo em ônibus, que é um transporte coletivo, que vive cheio de gente. Porque o que está faltando, eu tô querendo falar isso aqui na Rádio Tchai tem 10 anos. Eduardo, não fala, porque vão interpretar que você está estimulando. Longe de mim. Deus do céu. Mas chega uma hora que a gente tem que falar. O que está faltando é um dia que os caras resolveram não deixar as pessoas descerem para botar fogo no ônibus. Só falta isso. Agora, é incrível que a BH Trans solte uma nota dizendo que reduziu o horário e fique por isso mesmo, era que é a controladora do serviço. É incrível que a Polícia Militar faz um trabalho, aliás, que não seria seu, teoricamente, né, de investigar, mas já que ninguém está fazendo, ela vai, investiga e localiza 2 traficantes com um galão de gasolina em casa, com todas as evidências que eles puseram fogo no ônibus. Daqui a 1 semana estão na rua. Eu já falei isso aqui na Itatiaia 5 anos atrás, vou repetir. Tem que tratar esse tipo de crime como terrorismo. Para quem que está lá dentro da cadeia, ficar sabendo que não pode pedir para os infelizes cá fora fazer isso, porque eles vão sair daqui a 20 anos, os caras vão ficar lá mais 30. Tratar como terrorismo, mão pesada do Estado. Mas pergunta se a Assembleia está preocupada, pergunta se a Câmara Municipal reagiu, pergunta se as nossas autoridades, prefeitos das cidades da Grande BH, governador, está todo mundo tocando o barco aqui pensando em 15 de novembro. Por isso que acontece. E o sofrimento é de quem? Do povo. E do povo mais simples, do povo mais pobre, Júnior Moreira, que depende do já criticado, do já ruim transporte coletivo. E fica pior agora com menos ônibus nas ruas. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, Eustáquio, para o Eduardo, para a Rita, para o ouvinte do Conversa de Redação. Eustáquio, você vai se lembrar, a operação foi muito comemorada, polícia nas ruas, guarda municipal também, tinha policial para todo lado. Eu disse aqui, gente, é importante que a polícia faça esse tipo de operação, mas não vai funcionar. Sabe por que não funciona? Pode coibir num bairro, mas eles vão para o outro bairro. Se tiverem mesmo com a vontade de queimar o ônibus, de fazer essa espécie de protesto, que eu concordo com o Eduardo, que deve ser chamado de terrorismo, eles vão fazer. Não tem como a polícia ser onipresente, está em todos os lugares, né? É uma situação, repito, de inteligência, de mudanças de leis, de leis mais rígidas, de investigação para coibir, para evitar lá no isso, para prevenir, né? Porque depois que eles decidem a fazer e a ordem lá de dentro chega, eles vão fazer, vão ser presos. Repito o que o Eduardo disse, daqui a pouco são soltos novamente e vão cometer outros crimes. Então nós precisamos pensar nessa história de forma macro, né? Com leis fortes, com trabalho de inteligência para tentar resolver isso tudo. Mas eu não vejo muita luz no fim do túnel, não. Há quanto tempo que você está na Itatiaia? Há quanto tempo você noticia esse tipo de informação? Queima de ônibus? Há muitos anos, eu acredito. 19 anos. Pois é. Eu também há muitos anos eu falo sobre isso e a gente não vê a solução. A gente não vê nenhuma proposta realmente séria para que isso se reverta e que isso não aconteça. E parece, Rita Mundim, que lá de dentro dos presídios, uma parte dos presidiários está como se estivesse livre, tem celular, tem comunicação, tem ordem de lá, aí queima ônibus aqui, parece que eles estão em liberdade, nós estamos presos. Pois é, eu vou juntar tudo que o Eduardo já falou e que o Júnior também, né? Eu acho que a gente tem que criar uma força-tarefa preventiva. E essa força-tarefa preventiva é necessário que ela tenha
a mesma força política, porque as decisões são políticas, a vontade é política. Então, e se a gente sabe que tem um comando dentro dos presídios, quer dizer, o pessoal está ali. Então, cabe à inteligência policial, dentro dessa força-tarefa, apontar, investigar e descobrir de onde que vem a motivação, que a gente sabe que é uma forma de protesto, uma forma de demonstrar força, e demonstra força exatamente em cima da fragilidade da polícia, que não consegue coibir esse tipo de ação há quanto tempo. Então, quer dizer, esses criminosos estão gozando a cara da polícia e da população. Só que o pato quem paga é a população, pela não reposição dos ônibus e, o pior, pela redução de horários. Então isso é um absurdo. Então a gente paga impostos, contribuições para que exista políticas públicas de segurança, para que a gente consiga praticar o ir e vir. Na pandemia nem tanto, mas é um direito do cidadão. E em paz. Então a polícia, as autoridades têm que se unir, tem que haver aí, eu acho, a gente já falou sobre isso, não existe, a gente não vê uma coordenação na grande Belo Horizonte, né? Então você teria que fazer uma ação coordenada entre as polícias municipais, a polícia militar, polícia federal, o que for necessário para pegar o rastro, né, dessa prática tão comum e tão recorrente. Isso é que é o absurdo. Stag, deixa eu só fazer uma parte, que eu tenho uma situação que eu deixei passar na hora que eu fui falar, não me lembrei. Só um detalhe, eu acho que, e concordo mesmo com a atitude das empresas e também da BH Trans, enfim, do DR, quem que decidiu tirar os ônibus na noite. Eu sei que o povo mais simples sofre muito, demais. Eu estava aqui no Café com Notícia de manhã, o tanto de mensagem que eu recebi, o tanto de gente sofrendo porque não tinha ônibus, mas veja só, você não tem segurança, você não sabe aonde que esse crime vai acontecer novamente. Você tem um ônibus que não pode, que é um patrimônio gigantesco, 400, 500 mil reais, dependendo do ônibus, que não pode ter seguro. Você tem motorista, cobrador e os passageiros, né? Com uma falta de segurança desse tamanho. Eu sei que os passageiros sofrem muito, mas eu que critico tanto as empresas de ônibus, tanto a BH Trans aqui, eu preciso falar que eu concordo com essa decisão, porque é muito inseguro colocar um ônibus da rua com motorista, com cobrador e com passageiro também. Ô Eustáquio. Sim. Agora eu que quero a parte. Claro. Para dizer que eu concordo com o Júnior em 30%. Eu concordo que o empresário não pode pôr o veículo lá. BH Trans, DR, não tem defesa não. Peraí. A BH Trans não é da prefeitura, Eustáquio? Sim. Ligada à prefeitura? Sim. A guarda municipal também não é? Sim. Ora, coloca um carro da guarda atrás de cada ônibus de 4 da manhã até 6 da manhã, ué. O DR não é ligado ao governo do estado? É. Que tem as polícias todas? Sim. Coloca um carro junto. É omissão, isso é um absurdo. Tipo assim, tá inseguro, então não vão fazer nada. Não, ô presidente da BH Trans, o senhor já tomou umas porradas bem dadas do prefeito? Acorda, pô, toma uma atitude. Fala, não. Essa guarda municipal que nos últimos 6 meses ficou enchendo o saco de comerciante, de lojista, de dono de bar, vai agora andar atrás do ônibus, proteger. Não. Para mim é inaceitável a omissão da BH Trans e do DR. Concordo plenamente com o Eduardo e acho que se a gente aceitar a redução dos horários, a retirada dos ônibus, a gente está alimentando o problema e dando a vitória para os criminosos. É muito bacana, desculpa eu fazer a tréplica, mas é muito legal a gente sonhar com a BH Trans, ou com a Guarda Municipal e com a polícia atrás de cada ônibus, mas operacionalmente, na prática, a gente sabe que não vai dar conta. Eu acho que não tem mesmo efetivo para isso tudo. Isso é questão de inteligência, é agir com inteligência, e você tem no itinerário dos ônibus várias linhas, então você tem os corredores, então é questão de pensar e agir em prol da população. Ô Rita Mundim, depois de desistir do Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro quer criar outro programa. Tem dinheiro para isso? É preciso vontade política, não é? Olha, a gente vive falando isso aqui, não tem jeito, tem que ter um programa para proteção de vulneráveis, não interessa o nome, né? Se quiser tirar a Bolsa Família para botar marca própria, o que a gente tem que ver por trás disso é o principal. Você tem responsabilidade fiscal e responsabilidade social. É necessário que o governo
cumpra com a sua responsabilidade social sem perder o foco da responsabilidade fiscal. Então, os programas, na minha opinião, deveriam ser revistos. Isso é o que a equipe econômica está tentando fazer. Então, tem que rever os programas para tentar não sobrepor ou atender as mesmas pessoas com vários programas. Então, aumenta o valor que cada um recebe e aumenta a base que recebe, mas de uma forma mais coordenada e de uma forma mais fiscalizada. Mas o programa virá. É o sonho, né, do Bolsonaro, porque aí entra o lado político, e o que está acontecendo agora é aquilo que o ministro Paulo Guedes havia dito logo depois do segundo entrevero aí com o Valderi. O que o Paulo Guedes falou? Que ele quer que ele vai sair de cena e essa condução será política. Então está acontecendo isso. Ele teve uma reunião ontem com a equipe econômica dele. O Ministério da Economia vai mostrar quais são os recursos, o que pode ser pago, e os políticos vão botar o nome que quiser e vão definir, né, as características políticas do programa. Cabe ao Ministério da Economia deixar bem claro que a responsabilidade fiscal não pode ser colocada de lado. É isso, porque senão nós voltaremos a um retrocesso horroroso à época de inflação, né, e descontrole total das contas públicas. Ô Eduardo, o que tá pegando? Onde está o problema para essas idas e vindas desse Renda Brasil, hein? É falta de prioridade. Deixa eu falar uma coisa. Nós já falamos aqui, Eustáquio. O auxílio emergencial custa 50 bilhões com B de bola por mês. O Bolsa Família, 40 bilhões com B de bola por ano. É impossível pagar o auxílio emergencial ad eterno, mas é impossível os mais pobres viverem sem o Bolsa Família. Eu entendi na declaração do presidente anteontem que ele falou assim, ó, morreu o assunto, vai ficar o Bolsa Família. Eu entendi que é isso, que vai pegar tudo que for possível e pôr no Bolsa Família. No mais é conversa. Sabe o que devia ser manchete hoje no país? O quê? A matéria do Clever Ribeiro. Isso que corta meu coração. Qual delas? Essa que entrou agora antes do nosso jornal. O cidadão que estava trabalhando, machucou a coluna, machucou o ombro, e ele falando, eu tinha que sair de casa cedo, mas só tive ontem 6 horas, tomei um ônibus, cheguei aqui agora, não tem perícia. 6 meses depois da pandemia, os médicos descobrem que não vão trabalhar e o governo, nós vamos conversar. É falta de compromisso dos médicos, falta de governo em Brasília. Ou é isso que a gente tinha que estar cobrando do governo, sabe? Falar assim, não façam isso. Ou está que são pelo menos 600 mil brasileiros que precisam fazer uma perícia para receber um trocado, rapaz. Isso não é da pandemia, não, Eduardo. Antes da pandemia já tinha uma fila gigantesca com milhares de benefícios à espera de serem concedidos. Eu adoeço, sabe? Porque um médico vai mandar um e-mail para a rádio dizendo, o Eduardo Costa, porque não está lá. Ele não sabe. Esse doutor esquece que os colegas dele estão trabalhando na UPA os 6 meses todo dia sem condição, pô. Sabe, isso é uma hora de ser mais patriota. Aí que é a verdadeira palavra. Ir lá e trabalhar, atender os caras lá, rapaz. O salário é bom, Eustáquio. A média diária de atendimento é razoável. O cara tem mais 2, 3 empregos. Sabe? Falta de governo, falta de compromisso dos médicos e do governo que não preparou as agências para fazer as perícias. Rapaz, e o país fica discutindo, renda família, filho do Bolsonaro vai depor, renda família, filho do Bolsonaro vai depor, Bolsonaro vai depor. Fala do que interessa, rapaz. E você, Júnior, o que tá pegando aí para esse Renda Brasil? Vai ou não vai? É lógico que o Bolsonaro vai abrir mão do Renda Brasil, né? Na hora que ele falou que não ia falar mais sobre o assunto, foi papo furado. Né? Vai falar porque a popularidade dele cresceu muito com o auxílio emergencial e ele não vai perder essa popularidade. Aí eu tô falando politicamente, sem um substituto à altura ou pelo menos parecido com o auxílio emergencial. Agora, o cobertor é muito curto, né? Vamos ver se vai a cabeça que vai ficar descoberta ou se são os pés que vão ficar descobertos. Fato é que, sendo pés ou sendo cabeça, isso vai chamar classe média. Porque logo vai vir um novo imposto, goela abaixo do brasileiro, a classe média vai pagar essa conta, esse auxílio emergencial vai acontecer. Basta saber lá na frente o que vai vencer. Se é a mão fechada do Guedes tentando colocar as contas em dia, né, com o problema fiscal que nós temos, ou se vai ser a mão aberta do Bolsonaro pensando em 2022. A gente vai ver isso lá na frente. Agora que
esse Renda Brasil, Bolsa Família com mais anabolizante ou não, outro nome que inventar, isso vai acontecer? Vai, porque o olhar é lá em 2022. Ô Júnior Moreira, Bolsonaro e os filhos são intimados a depor na Polícia Federal. Pois é, Eustáquio, fazer o quê, né? Tem que esperar ver o que vai sair disso tudo. Sobre os filhos, é aquela questão lá que envolve os protestos antidemocráticos, né? Que chamaram assim, pedindo a volta da ditadura, aquela história toda. Não vai dar nada. Na questão do Bolsonaro, é um envolvimento talvez político dele com a Polícia Federal, também não acredito em dar nada. A AGU recorreu e fez certo, porque tem um precedente, né? Que é do Michel Temer, que o Michel Temer fez o depoimento por escrito e ainda bem que a AGU, e aí eu tô falando ainda bem do ponto de vista do presidente, que a AGU recorreu, porque a língua solta do Bolsonaro não ia dar muito certo no depoimento para a Polícia Federal, não. Porque você vai lembrar, em 3 de junho, que foi a única manifestação pública sobre isso dele, ele falou, não, a Polícia Federal está decidindo lá se eu vou depor presencialmente, se eu vou depor por escrito, para mim tanto faz, né? E o tanto faz virou uma prudência de um recurso da AGU para que ele fale de forma por escrito, né? E por escrito esse processo também será arquivado, porque aí tem tempo de pensar, de articular, de os assessores ajudarem a fazer esse depoimento. Então não vai acontecer nada, não. São processos que vão caminhar, mas já vão ser arquivados, eu acredito. Você também acha, Rita Mundiz, isso não vai pra frente, não? Não é que não vá para frente, né? Mas vai a lá presidente, né? Ele é um presidente da República, eles recorreram. Eu também acredito que o depoimento dele vai ser por escrito e fica uma coisa mais tranquila. Não sei o que vai acontecer com os filhos. Eu acho que esses, na verdade, terão que ir depor. Eduardo. Compadre, se esse ministro, Celso de Mello, tivesse sido indicado pelo Bolsonaro, ele ia falar, o presidente, responde por escrito aí, manda. Mas como não foi, cria esse bozeto. Mas você tá chamando, vai lá depor, tem que ir mesmo. Se é uma acusação, veja bem, um juiz que foi ministro da Justiça e disse que o presidente estava pressionando a Polícia Federal. Tem que ir lá depor. Tem que ir lá depois e se explicar mesmo. Agora, Eustáquio. Opa. Me responde uma coisa. Pensa aí. FHC, Collor, Dilma, Lula, eu não vou nem falar Temer e Sarney, que é demais. Você acha que esses presidentes nunca pressionaram a Polícia Federal? Nunca, Eduardo, nunca pressionaram, Eduardo. Eustáquio, eu tô preocupado com o homem que saiu de casa 6 horas da manhã e descobriu que a próxima perícia dele, se acontecer, vai ser em novembro, o resto é conversa fiada. Olha, e o governo federal estuda distribuir kit Covid com cloroquina, Rita Mundim. É a tal da cloroquina, né? Fabricaram cloroquina demais e agora tá virando kit. Há uma controvérsia muito grande em cima do assunto, né? Mas outro dia eu estava até conversando com uma médica e ela me disse, ela falou, você já parou para pensar, para ver que a população de rua não é tão atingida assim pela Covid e tal? Eu falei, olha, eu não tenho esse dado. Ela falou assim, não, mas porque o pessoal toma muito lombrigueiro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí vem a ivermectina. Então são esses tratamentos alternativos não comprovados cientificamente, mas que existem, não digo estudos, mas existem evidências que o uso pode sim prevenir ou até melhorar os sintomas da Covid-19. Quem sou eu, né, para falar? Não sou médica, não sou da área, mas eu me lembrei, na hora que você fez a pergunta, me lembrei dessa conversa que eu tive com essa médica sobre a população de rua e o uso de lombrigueiro. É isso aí. Oi, Eduardo. Compadre, você já notou que eu tomei sem paciência hoje, né? Já. Cabeça tá doendo. Ontem eu fiz o exame de sangue, deu. Hoje eu vou fazer o do nariz para confirmar. Se confirmar, é Covid. Eu já conversei com o infectologista ontem, ele tá me esperando se confirmar. E você falar, toma cloroquina, toma. Toma azitromicina, toma. Toma estricnina, toma. Eu vou ficar bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto, Eduardo resumiu. O médico que tem que decidir se você vai tomar ou não, né? Nós, jornalistas, comentaristas aqui, não vamos decidir nada para ninguém. É o médico que tem que falar. Agora, entregar um kit desse na mão de pessoas da periferia,
que não tem condição de fazer um acompanhamento médico, por exemplo, como o presidente Bolsonaro fez quando tomou cloroquina, monitorando o coração o tempo todo, com médicos ali ao lado, entregar isso na mão da pessoa e mandar ela para casa, me parece praticamente um assassinato. Isso é uma coisa muito séria que deve ser discutido com mais seriedade. Mas se o médico mandar, filho, toma, eu tô com o médico.